Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro Desvendando a Computação Quântica para Negócios, onde vamos falar, explorar um pouco mais sobre as inovações e transformações que estão moldando o futuro dessa tecnologia. Antes vista como uma área pouco pesquisada, pouco atuada no campo dos negócios, mas muito forte na área da física, hoje grandes empresas e países têm investido cada vez mais em computação quântica. E para isso, a gente está aqui com alguns profissionais que vamos conversar um pouco mais para entender como a computação quântica está sendo utilizada, quais são as fronteiras que ainda temos que vencê-las e como é que a gente pode pensar isso dentro de uma empresa que pretende inovar utilizando essa tecnologia. Como todos já sabem, a computação quântica, os computadores quânticos, eles têm o potencial de transformar áreas de negócios de diferentes pontos de vista. Então, áreas como a parte farmacêutica, logística, financeira, segurança, todas essas áreas sofrerão impactos positivos e negativos referentes à utilização de computadores quânticos. Meu nome é Everton Dias, sou professor e coordenador de cursos aqui na Cesar School. Hoje estamos recebendo aqui na mesa Beto Macedo, diretor executivo do Cesar, Érico Teixeira, professor, pesquisador e head em tecnologias quânticas aqui na Cesar School, e Ana Paula, que é embaixadora de tecnologias quânticas e engenheira de inteligência artificial na IBM. Vou pedir para que vocês se apresentem rapidamente, começando pela Ana Paula. Pessoal, muito obrigada aí pelo convite, né? Meu nome é Ana Paula, eu sou cientista de dados sênior aqui numa área de inovação que a gente chama de Client Engineer, né? Na verdade, agora o nome AI Engineering, né? Então, trabalhando com a parte de inteligência artificial. E também sou embaixadora da computação quântica, né? Tenho a missão de levar esse tema, que é super complexo, né? De uma forma mais palatável aos nossos clientes aqui na IBM. Então, explicar um pouquinho dessa tecnologia, para que serve, casos de uso e qual o papel da IBM, né? Como que a IBM vem trabalhando com a computação quântica, quais são as nossas ofertas e tudo mais. Estou muito feliz aí pelo convite e estar aqui hoje com vocês. Obrigado, seja bem-vinda. Professor Érico. Bom, como já apresentado aí pelo professor Everton, eu sou Érico. Gostou? Gostou, né? Você gosta, né, quando a gente fala professores, né? Você se empolga, né? Eu sou professor Érico, né? Mas normalmente eu não me chamo de professor. Eu fico brincando que professor é a única profissão que você se apresenta dizendo, sou professor, né? Bom, aqui dentro do Cesar e da Cesar School, já brincando com essa coisa de computação quântica, eu fico num estado de sobreposição. Eu sou professor e líder de pesquisa do grupo de pesquisa de computação quântica da Cesar School. E na Cesar School eu sou professor da graduação, mestrado e doutorado. Enquanto que dentro do Cesar, eu sou esse head de tecnologias quânticas. Então, nessas duas áreas, o meu foco aqui dentro é justamente promover a pesquisa base de computação quântica, principalmente com esse grupo de pesquisa da Cesar School, e enquanto aqui no Squad de computação quântica dentro do Cesar é fazer essa aproximação das pesquisas que a gente faz com, digamos, aplicações mais próximas ao mercado. Então, tentando sempre apresentar aos clientes as possibilidades de envolver isso da computação quântica. Perfeito. Beto. Meu nome é Benedito Macedo, mas todo mundo me chama de Beto. Não me chama de diretor Beto, porque eu não sou professor, né? Mas eu estou aqui no Cesar há 21 anos e eu trabalho nos últimos 14 aí como diretor de uma área de entrega aqui do Cesar. Cada área de entrega aqui do Cesar tem um conjunto de empresas que atende, segundo o mercado, etc. E a minha missão é justamente achar problemas relevantes que a gente possa resolver com conhecimentos que a gente tem aqui no Cesar e na Cesar School. Então, a computação quântica, a gente tem prospectado no mercado problemas interessantes que a gente possa resolver de uma forma distintiva com computação quântica, e aí a gente faz essa ponte aí com o Érico, o time dele, e trazer os clientes para experimentar. É isso que eu estou cuidando. Fora da computação quântica, a gente está resolvendo problemas com diversas tecnologias. Um monte de coisas. Né? Com um monte de coisa, mas em computação quântica é isso. Perfeito. Acho que após as devidas às apresentações, acho que o foco principal da nossa conversa hoje é computação quântica. Então, vamos lá desenvolver, né? E quando a gente está falando de computação quântica,
em 2019, por volta ali 2019, 2020, houve um boom disso na mídia, né? Desse termo na mídia. Computador quântico, supremacia quântica, né? Empresas afirmando que alcançaram a supremacia quântica, outras empresas questionando o que seria essa supremacia quântica e se realmente teria alcançado. Mas antes de chegarmos a esses termos mais aprofundados, acho que o interessante é a gente começar a entender termos mais básicos, né? Começando pelo o que é a computação quântica, né? E qual é a diferença da computação quântica para a computação clássica, né? A gente vai chegar a ter aqui algum computador de mesa, um desktop quântico, é isso que as pessoas esperam? O que é isso? E aí eu vou pedir ajuda tanto da Ana Paula quanto do professor Érico para comentarem um pouco sobre essa pergunta. Ana, fique à vontade, hein? Bom, vamos lá, então. Vou começar aqui, hein? Difícil. Érico, você me ajuda aí, qualquer coisa, hein? Que você que é o da área, hein? Eu tô aqui só de... Estamos aqui para se ajudar e aprender juntos, né? Então tá bom. A computação quântica nada mais é, né? O computador quântico nada mais é do que um computador que tem algumas capacidades, né? Que consegue ter algumas propriedades, né? Simular algumas propriedades aí da mecânica quântica, né? E se usa dessas propriedades para resolver alguns problemas de uma maneira melhor e mais eficiente. Então, a princípio, né, os computadores que a gente tem hoje, o pensamento não é para a gente ter um computador desktop, né, até porque a gente tem diversas tecnologias. Se você pegar a tecnologia da IBM, que são os qubits de supercondução, eles precisam ficar resfriados a 15 milikelvins, né, graus milikelvins, que é quase mais frio que no espaço, né, quase o zero absoluto. Então, ele precisa estar num data center todo especial. Então, né, por mais que a gente gostasse, não dá para ter um computador desse em casa, né? Ele não vai funcionar. Então, e esses computadores, eles têm, né, eles se fazem uso de algumas propriedades, como a superposição, o entrelaçamento e a interferência, para resolver problemas computacionais complexos, aí, né, mais do que polinomial, de uma maneira mais eficiente, né? Então, eu gosto de dar um exemplo ali que quem já viu, todo mundo já viu o joguinho do Pac-Man, né? Então, enquanto na computação clássica a gente vai conseguir explorar, né? Pensa num labirinto ali, que nem o do Pac-Man, um caminho por vez para ir de uma ponta a outra. No computador quântico, a gente conseguiria explorar todos os caminhos ao mesmo tempo, né? Então, diferentemente do computador clássico, onde a gente tem só os polos, né? O 0 e o 1, no computador quântico a gente tem toda a esfera, né? Que a gente fala o block sphere, que a gente fala da Block Sphere, que está toda ali na esfera, né? Então, a gente tem probabilidades aí, né? 80% de chance de ser zero, né? 20% de chance de ser um, e assim por diante, né? Então, nós temos que construir novos métodos, algoritmos e focar em problemas onde essas propriedades vão ajudar a resolver esses problemas de uma maneira mais rápida, mais eficiente. O interessante aí, já aproveitando a fala inicial do professor Érico, que ele trouxe ali a questão da sobreposição e já acrescentando ao que a Ana Paula trouxe, essa ideia, né, da gente trazer os métodos, as técnicas da mecânica quântica, né, a parte teórica da mecânica quântica aplicada à computação, como é que a gente consegue observar isso diretamente? Por exemplo, na computação clássica a gente tem os bits, que a gente 0, 1, e aí a Ana Paula trouxe exatamente isso, a esfera de bloco, que a gente tem N possibilidades, mas, no entanto, como é que a gente consegue observar isso ao modo, assim, de uma maneira mais simples, Érico? Como é que a gente pode fazer essa tradução, fazendo essa comparação entre o bit clássico e o bit quântico? Você diz alguma comparação que seja mais plausível, palpável, palpável, né? Para facilitar, né? Essa conversa. Compreensão. Só queria acrescentar, eu vou usar o seu exemplo, viu, Ana, do Pac-Man, vou anotar aqui, que eu gostei muito dele, certo? Eu gostei. Nunca tinha pensado para exemplificar, quer ganhar um jogo de Pac-Man, jogue ele de forma quântica, né? Então, ajude a ganhar o jogo. Mas antes de falar como representar bem isso, ou talvez uma forma mais, digamos, palpável, queria acrescentar, tipo,
algo na sua questão sobre quando a gente vai ter um computador de mesa quântico, quando me faz essa pergunta, eu gosto de comparar. Você precisa de um computador de alto processamento na porta da sua casa? Não, você não precisa. Claro, em alguns cenários muito específicos para determinadas pessoas, você precisa desse poder computacional, que são esses computadores, os High Process Computers. E eu faço a mesma relação com o computador quântico. O poder de processamento do computador quântico, nem todo mundo vai precisar. Você não vai precisar abrir um browser ou editar um texto num computador quântico, né? Você faz isso classicamente e faz muito bem. Então, vai ter na sua mesa? Pode até ter, mas você precisa mesmo? Talvez não precise. Quanto a isso de como é que a gente pode representar o 0 e 1, é até um pouco complicado, já que a gente vive no mundo clássico. Nosso dia a dia é clássico, né? Então, eu vou recorrer ao bom e velho exemplo da moeda, né? Quando você joga. Quando a sua moeda está na mão, ela é cara ou coroa. Quando você joga a moeda para cima, ela está lá girando, você não sabe se ela é cara ou coroa. Então, você pode associar isso a ela ser simultaneamente cara e coroa. E ela vai assumir um valor na medida que ela para na sua mão e você começa a observar, ou seja, ela vai ser cara ou coroa. A mesma coisa com os qubits. Eles, em um determinado momento, eles são 0 e 1. A partir do momento que você para, dá uma olhada neles, eles se transformam em 0 e 1. Por quê? Porque nós somos, digamos assim, clássicos. A gente não vai conseguir olhar a informação de forma quântica. Então, e até, mais uma vez, para tentar traduzir isso, a gente entender bem isso, não é um conceito muito simples. Mais uma vez, a gente vive no mundo clássico. Então, até se você está escutando essa nossa conversa agora e ainda está meio sem entender como é que uma coisa é simultaneamente e as duas, né? Então, não se preocupe. Isso é absolutamente normal. Só para a gente não se perder aqui nesses pequenos termos, acho que durante a fala de Érico saiu qubit. E aí, só para a gente se orientar, todo mundo está na mesma linha. O qubit é justamente a nossa contraparte da quântica para aquela informação básica. A nossa informação básica clássica a gente chama de bit. Ela é 0 ou 1. A ausência ou presença da energia. No caso da quântica, você tem um qubit ou quantubit, que é justamente uma informação que é simultaneamente 0 e 1. Tá? Então, não sei. Já dando palpite, né? O qubit, pelo que eu entendi, é uma medida também da capacidade de processamento do computador. Então, se o computador tem 4 qubits, ele processa mais, exato. Ele consegue. Tem 10 qubits mais, né? Exato. Então, ela é uma medida do poder de processamento. A capacidade da máquina, né? Capacidade da máquina. Só para leigos, né? Eu sou leigo. Na verdade, aí o paralelo é com o bit, né? Então, eu tenho 4 bits, 8 bits, né? 16 bits. Só que enquanto o bit você vai crescer linear, o qubit você cresce exponencial, né? Então, se eu tenho 4, eu tenho 2 elevado a 4 como processamento. Se eu tenho 10, eu tenho 2 elevado a 10. Né? Então, o poder de representação dimensional é muito maior, né? Por causa da sobreposição do que os bits tradicionais, né? E é interessante, você está pensando agora, a gente quando mede computador, a gente mede a CPU, né? Aqui a gente está falando de uma unidade de armazenamento, mas ela determina a capacidade do computador. Para leigo, certo? A gente mede a CPU em gigahertz, ciclos por segundo, alguma coisa dessa, né? No caso do computador quântico, seria a quantidade de qubits que ele tem, que faz crescer de forma exponencial. Isso. Perfeito. Acho que pegando um gancho que será interessante disso aí, a gente está falando aqui em capacidade de resolver problemas, né? A gente tem um computador clássico, a gente tem uma limitação do computador clássico, né? A gente sabe o que é que a gente pode estar utilizando dentro de um notebook. E aí tem os supercomputadores, os simuladores também, e a gente chega nos computadores quânticos. O que é que a gente consegue resolver de problema utilizando computadores quânticos? Qual seria a principal diferença entre o que é que eu posso resolver entre a computação clássica, na computação clássica, e o que é que eu posso resolver apenas na quântica? Existe essa ponte hoje? Ana, você quer começar? Manda ver você essa primeiro aí. Foi uma pergunta mais difícil, né? Foi a pergunta mais difícil. Não, então a sua pergunta é o que é que a gente pode resolver com ela, ou o que é que dá para resolver, o que é que Quais não dá são pra os resolver? problemas hoje que a gente tem, que a gente pensa, talvez, ou está resolvendo agora, ou mais à frente, resolvendo com o computador quântico?
Hoje, para resolver com o computador quântico, a depender da tecnologia, a gente pode dizer que são problemas de otimização combinatória, você já consegue resolver, digamos, de uma forma, digamos, já não diria muito, digamos, excelente, mas você já tem vários estudos de caso que mostram que a otimização combinatória já é algo bem mais possível, ou seja, que você já consegue, na verdade, resolver problemas. Então, você tem alguns exemplos que a gente pode comentar mais adiante sobre essa possibilidade. A otimização combinatória é, digamos, você estabelecer novas rotas, como foi aí o caso do Pac-Man levantado pela Ana. Agora, outros problemas é que a gente tem aquelas possibilidades, aquelas perspectivas. Por exemplo, problemas que você resolve com aprendizagem de máquina. Enquanto que na aprendizagem de máquina clássica, você em algum momento quer fazer uma correlação entre as informações. Vamos simplificar, claro que não é só isso. A vantagem da quântica é poder você fazer outros tipos de correlação entre a informação, ou seja, aquele universo, aquele espaço de possibilidade de correlações, você aumenta isso. Mas, é claro, para a aprendizagem de máquina, a gente ainda precisa de um pouco mais de estudos. Ou ainda para simulação computacional, simulação de reações químicas. A perspectiva é que a computação quântica ela seja capaz de representar melhor os estados quânticos das reações. Mais uma vez, isso ainda é para o passo mais adiante. E está diretamente ligado à quantidade de qubits que aquele computador vai ter. Não só isso, não é só, por exemplo, de otimização combinatória, sim, é a quantidade de qubits, a parte de machine learning, dessa relação de dados, de relação entre os dados, é claro que tem a ver com os qubits, mas tem muito a ver também com essas propriedades da mecânica quântica, que fazem com que você possa explorar outros tipos de informação. Então, a gente falou aqui sobre o entrelaçamento, sobre a superposição. Esses tipos de propriedade trazem outras formas de ver a informação. Mais uma vez, vamos lá para a simulação. Existem, classicamente, você não consegue representar algumas relações entre os elétrons, porque simplesmente pela impossibilidade do computador ser clássico. Não é por falta de poder de processamento, é pela representação da própria equação. No computador quântico, a perspectiva é que, devido à propriedade intrínseca do computador quântico, essas propriedades elas consigam ser bem representadas, ou, melhor dizendo, melhor representadas. Perfeito, ótimo. Eu acho que é interessante também falar, né, que o quanto o computador quântico ele é afetado pelas condições naturais. O quão difícil é ter esse controle, né? Como a Ana Paula trouxe no começo, a temperatura, as condições do ambiente. Então, tudo isso influenciam no resultado final lá, né? Que a gente costuma chamar de mensurar, né? Mensurar o resultado é quando a gente consegue observar aquele resultado. E o que é que a gente tem hoje dentro desse cenário de avanço na parte tecnológica? Essa eu vou deixar para Ana. Pronto. O momento, Ana, para fazer a propaganda, então, né? Então, no caso, bom, a gente tem diversas tecnologias, né? Então, que nem eu comentei, no caso da IBM, a gente trabalha com os qubits de supercondução. Então, um grande ponto aí é quanto tempo eu consigo deixar ele naquele estado, né? E aí isso depende de várias coisas. Depende dessa questão da criogenia, né? Que mantém ele resfriado. É, depende, né, da questão da mensuração, né? Toda vez que eu vou medir, eu interfiro no sistema, depende do tamanho do meu circuito. Então, problemas mais complexos, eu vou ter que criar circuitos mais longos, né? Mais completos, mais profundos, e conforme esses problemas, né, vão crescendo, e aí, na verdade, que eu tenho o famoso ruído, né? Porque eu não consigo manter todo mundo, né? Uma grande quantidade de qubits, um interfere no outro, e aí os computadores de hoje ainda são ruidosos, né? Então não é só a questão do qubit também. Você tem o que a gente fala da qualidade do qubit. Então hoje a gente não tem um computador quântico tolerante à falha. Da mesma coisa, outras tecnologias têm outras dificuldades, né? Então cada uma tem seus prós e contras aí no quanto que precisa evoluir. Então a gente por enquanto não tem nenhuma tecnologia ganhadora, né? A gente tem algumas que são mais promissoras que a outra. Uma complementando, né, o que se falou um pouco também dessa questão dos problemas, né?
você tem algumas outras coisas, né? No caso da computação quântica, a gente trabalha num outro tipo de espaço, que é o espaço hamiltoniano. Então, a gente tem muito que transformar os nossos dados para esse outro espaço. E aí, na verdade, isso tem uma dificuldade, né? Então, eu gosto de fazer um comparativo, né, até com a minha própria área, que é a área de inteligência artificial, né? Então, hoje a gente está falando de IA generativa, a gente tem essa questão dos tais dos embeddings, né? No quais eu transformo o texto em um vetor para eu poder comparar se eles são similares ou não, né? Só que o vetor é fácil, está no nosso 2D, está na nossa distância euclidiana, a distância que a gente mede em metro, que a gente usa no mapa, é muito fácil da gente visualizar. Mas se eu pegar um exemplo simples e falar para você, não, agora a gente vai pensar em 5 dimensões. Quem falar que consegue pensar em 5 dimensões e visualizar, né, já saiu. Então você também tem essa questão na computação quântica, né? Como é que eu visualizo, né? Que nem o professor falou, a questão do elétron, né, de representar a partícula. Gente, é super difícil você conseguir pensar isso. Então é super difícil de aterrissar isso para a nossa realidade. E aí, para a gente ter evolução nesses métodos, né, principalmente os métodos de aprendizado de máquina, eu não posso simplesmente pegar uma rede neural hoje do jeito que ela é e jogar ela num computador quântico. Ela não vai funcionar. Eu tenho que repensar esses algoritmos de maneira que usem essas propriedades, né? A sobreposição, o entrelaçamento, a interferência. Aí, como que eu penso isso? Né? Então, eu tenho. O nosso nível de abstração não está lá. Hoje, para fazer isso, eu tenho que criar um circuito. Não é fácil criar esse circuito, né? Não é trivial. Eu ainda estou num nível muito baixo. Então, a gente já está avançando. A IBM tem um roadmap muito claro aí, que é um plano até chegar a 2033 aí, 2030, com um computador totalmente tolerante a falhas na computação quântica, com número escalável de qubit. A gente tem mantido o roadmap nos últimos anos, né? Então a gente tem cumprido o que a gente está se propondo. Então eu acho que a gente tem um grande futuro pela frente. Então primeiro a gente focou na questão do hardware, né, de crescer isso, de ter qubits, de diminuir esse erro, de conseguir ajudar a mitigar esse erro, né? Então, tudo bem, eu não é totalmente tolerante a falhas, mas eu consigo identificar o erro, eu consigo, né, ter métodos onde eu evito esse erro ou eu tiro esse erro. Criamos uma plataforma, né, o Qiskit, que funciona com outros computadores quânticos, né, com até 8 plataformas diferentes. Então a gente, né, tudo em Python, que é fácil, que você evita o atrito, né, de novas pessoas. Então eu não tenho que aprender uma nova linguagem para trabalhar com computador quântico, né? Eu já trabalho numa linguagem que todo mundo conhece, com o Jupyter Notebook. Então eu já criei essa base. Agora a gente começa a escalar. Vamos criar novas APIs, vamos criar algoritmos, vamos criar a parte do middleware para começar a conversar com outras aplicações, porque de hoje não adianta se alguém chegar com um modelo, eu não vou conseguir colocar em produção, porque isso daí vai estar isolado. Então eu começo a desenvolver tudo isso que eu preciso para de fato trazer a computação quântica para a prática, né? Para pôr aplicações em produção para quando ela estiver pronta e vou crescendo as outras partes. Acho que eu consegui fazer a propaganda certinho. Certinho. Ô, Ana, você falou que o pessoal não consegue ver em 5D, em 3D já dá problema? Já é complexo. Um ponto aqui que eu estava pensando, né, quando o Érico estava falando, depois que a Ana falou, é o seguinte, vê se eu entendi corretamente. Um elétron ele é representado por equações matemáticas, certo? Tá, vamos lá. Simplifica. Tá, tô simplificando. Para gerentes. É porque eu me empolgo, né? Não, para gerentes. São equações matemáticas, certo? Essas equações matemáticas, teoricamente, seriam melhor representadas num computador quântico do que num computador clássico. É isso? Basicamente é porque no computador, a representação clássica é uma representação sempre aproximada. Sim. Certo? Por exemplo, é o efeito da relação entre os elétrons. Então, você tem, para você resolver... Você sabe que existe essa relação, mas você não consegue representar isso matematicamente certo. De forma exata, classicamente. Certo. Quando você vai isso para um ambiente quântico, você já pode usar essas outras propriedades. Então, uma das coisas que se estuda é justamente isso. Como é que esse entrelaçamento, o entrelaçamento ajuda a gente a representar essa relação entre os elétrons. Mas a leitura Aí tem uma equação matemática que é melhor representada no computador quântico por causa dessas características do que no computador clássico, que a gente tem que limitar ela pelas características do clássico. Exatamente. Grossamente é isso. Grossamente é isso, exato.
Se você quiser pensar um outro exemplo mais simples, se a gente pegar esse problema de rota, que a gente falou de caminhos, né? Você tem o problema clássico lá do tal caixeiro viajante, né? O que que a gente faz hoje? A gente diminui o escopo do nosso problema, né? Então, que nem você falou, trazendo para gerentes. Eu ponho heurísticas. O que que são essas heurísticas? São pequenas dicas, né? Que eu passo, essa rua você só pode andar dessa maneira, você não pode vir aqui, ele foi para aquele lado. Então, você põe algumas coisas que você conhece do seu problema para deixar aquele problema um pouco mais fácil para o seu computador resolver. Ele não vai ter que explorar todos os caminhos, todas as possibilidades, né? E é isso que a gente faz isso em basicamente todos os problemas. Se você pegar modelos financeiros, né? Eu podo um número de variáveis, eu não vou levar tudo em consideração. Porque se eu for do jeito que ele vai rodar, quando ele terminar, eu já sei o que aconteceu, né? Modelos de clima, por exemplo. Então, você tem coisas muito complicadas que hoje a gente usa, né, de artefatos, né, para diminuir o escopo desse problema, para ter uma resposta num tempo factível. O que se acredita é que com o computador quântico eu vou conseguir, como eu consigo explorar muitos caminhos ao mesmo tempo, eu vou conseguir aumentar esses problemas, vou conseguir aumentar o número de variáveis que eu enxergo, com que eu trabalho, e vou ter esse resultado num tempo factível, né? Então, eu vou conseguir resolver melhor esses problemas que hoje eu tenho que fazer de maneira aproximada na computação clássica. E sim, ajuda a nossa vida, resolve muita coisa, mas a gente quer explorar uma tecnologia para resolver isso melhor e melhor. Interessante esse ponto de explorar essa tecnologia. E aí, durante a fala da Ana, veio um questionamento: como é que a gente pode, pensando como um gerente, como um executivo, como é que a gente pode confiar em algo que ainda não está determinado, não está propriamente dito para uso agora? E como é que os executivos eles pensam isso, né? Porque a gente tem como a Ana falou, o roadmap, e diga-se de passagem, eu tenho acompanhado o roadmap da IBM há alguns anos, e não só tem entrega no tempo correto, mas acelerado alguns processos de entrega, não é isso, Ana? Me corrija se eu estiver errado. Mas a pergunta é: como é que a gente trabalha, como é que os executivos pensam em trazer essas tecnologias que ainda não estão fortemente, não seria nem a palavra fortemente, mas estão fixas, né? Estão fáceis de palpáveis, de forma palpável. Eu acho que é questão da maturidade da tecnologia, certo? Quando a gente fala de inteligência artificial, a Ana falou do IA generativa, a gente já tem uma maturidade grande, já sabe mais ou menos o que a gente consegue resolver. Ainda tem espaço para avançar em IA generativa, mas a gente já aplica em diversos contextos com sucesso interessante, certo? Quando a gente fala de computação quântica, a gente tem explorado, conversar com parceiros, há ainda um certo desconhecimento do que a tecnologia é capaz. Então, algumas empresas que estão olhando para tecnologias mais avançadas estão preocupadas com isso. Então, você vê alguns bancos preocupados com aquela questão que a Ana falou aí de otimização de portfólio, é um problema clássico de banco, né, de empresa da área financeira. Então, tem bancos que estão olhando isso, mas as empresas em geral no mercado, elas têm uma dificuldade de entender ainda como é que uma tecnologia que ainda está em maturação pode ajudar o seu negócio. O nosso desafio no CESA, né, a gente busca juntar a academia, né, a universidade, a CESA School, que é a nossa própria universidade, junto com a empresa para resolver problemas. Então, a gente teve um caso clássico aqui da gente submeter. Bom, quando a tecnologia não está madura, a gente pode buscar fundos governamentais para poder fazer esse desenvolvimento mais barato, certo? Então, existem diversos fundos governamentais para isso. A gente, usando esses fundos, vai atrás dos problemas nas empresas. E a gente, às vezes, tem dificuldade com o próprio administrador desse fundo governamental, né? Eu estava contando para ela, relembrando para Érico, a gente submeteu um projeto de otimização de cadeia logística multimodal, que seria um experimento arretado para a gente fazer, né? E o analisador lá, o avalista lá do projeto, que cara que é analista do projeto, ele pegou e falou assim, isso está muito longe, isso é para 10 anos. Aí eu conheço ele por fora, né? Eu peguei e mandei uma mensagem, falei, veja, o nosso projeto foi rejeitado, eu entendo, mas se a gente não começar a experimentar esses problemas de otimização com a tecnologia que está agora, a gente não avança. A gente não dá feedback, por exemplo, para a IBM, por exemplo, isso aqui não está funcionando.
isso aqui não está legal, pode tudo melhorar muito ali. rápido. Aí a gente não experimenta com problemas reais, a gente fica com um monte de problema teórico, certo? Que não tem problema nenhum com os problemas lá da escola. Problemas menores, né? Não são problemas reais. O que faz a gente avançar, na minha opinião, eu estou nesse negócio há uns 40 anos já, certo? É a gente começar a pegar um problema real e tentar resolver. Se a gente não conseguir, a gente vai entender por que a gente não está conseguindo, e isso permite que a tecnologia dê um passo a mais. Então, o que eu acho? O nosso desafio é achar empresas que queiram experimentar, buscando se diferenciar dos concorrentes, imaginando que um banco qualquer consegue otimizar o portfólio dele mais rápido do que o outro, ele tem uma vantagem competitiva no mercado. Então, é isso o desafio da gente. Mas uma tecnologia como quântica, na minha visão, das conversas que a gente teve, ainda está muito... Como é que eu vou dizer? O executivo não entende do que ela é capaz. Ele tem uma dificuldade em ver. Ajuda com o Pac-Man, certo? Eu vou usar a sua... Nós vamos roubar e pagar royalties para você, Ana. Eu vou usar o Pac-Man. Mas eu quero... Pode usar à vontade. Eu quero pegar o seu gancho, né, e trazer isso, né? Eu acho que no começo foi falado aí da supremacia quântica, né? Tanto que a IBM não gosta desse termo. A gente não fala em supremacia quântica, a gente fala em vantagem quântica. Por quê? Porque a gente não quer usar a computação quântica para resolver uma conta maluca que não serve para nada. O que a gente quer é levar uma vantagem aos nossos clientes para resolver problemas reais de uma maneira melhor e mais eficiente, que vai trazer uma vantagem para os negócios. E aí, por isso que a gente acredita, né? Então, a gente tem o que a gente chama de Quantum Network, que são as empresas que fazem parte, né, disso com a IBM, que compram o acesso, né, ao computador quântico. Aqui no Brasil, a gente pode citar o Itaú e o Bradesco, né, que fazem parte da Quantum Network. E a ideia disso é que essas empresas, né, colaborem em fóruns específicos para resolver esses problemas, né? Então, você tem academia, porque você tem universidades, você tem centros de inovação, você tem empresas que estão focadas. Então, a ideia é, olha, legal, agora eu tenho um algoritmo, aí a universidade vai lá e aprimora, a empresa testa, dá o feedback, isso se melhora, e aí eu tenho um ciclo onde eu consigo atingir todo mundo e trazer essa vantagem quântica, né? Então, eu acho que é bem esse o caminho, e concordo 100% com você, Beto. Quando eu vou apresentar, eu acho que eu fui me munindo desses exemplos, né? Porque é muito difícil aterrissar, né? E a gente ainda não tem o tal do ROI, né? O Return of Investments. Então, é difícil você chegar para um executivo e falar, olha, cara, isso vai ser experimentação, você não vai colocar em produção, né? Não tem como você colocar em produção isso. Então, você tem que ter pessoas que tenham essa mente. Mas aí, fazendo um comparativo, né, com a IA, quando veio a história da IA generativa, por mais que todo mundo corra atrás, a gente já tinha um certo conhecimento com IA, a gente já tinha se acostumado com a IA, né, nos nossos devices, assistentes cognitivos, então, bem ou mal, né, e muita gente tem um conceito meio torto, mas a gente tinha algum conceito lá, a gente tinha uma experiência. Com a computação quântica, não. Né? Tirando o povo que apresenta um monte de coisa errada e usa o termo para um monte de coisa que não tem nada a ver com a história, que até denigre, né, o nome da computação quântica, você não tem isso trazendo para a realidade. Só que, por um outro lado, quando aparecer alguém que realmente consiga trazer esse avanço e consiga, digamos assim, colocar um modelo em produção e ter um resultado surpreendente, a corrida vai ser grande, a mão de obra vai ser escassa, porque a mão de obra já é escassa em outras áreas e a computação quântica é muito mais difícil. E aí as empresas vão ter que se correr atrás e se preparar, e isso vai ser muito custoso, muito mais custoso e muito mais demorado, né? Então, a nossa fala muito é esse estar pronto, né? Esse quanto readiness. Invista para alguém experimentar, entender a tecnologia, entender os problemas que a sua empresa tem e como essa tecnologia vai poder colaborar com isso no futuro, né? Comece pequeno, você não vai pôr um time de 20 pessoas para isso, mas você tem que ter pelo menos uma pessoa olhando para isso e aprendendo e se dedicando ao assunto, né? Exato. Deixa eu só pegar dois ganchos aqui. Você vai falando, eu vou me lembrando das coisas. Quando você falou da IA, né? A gente começou aqui no César, eu cheguei no César já tem 22 anos.
E a gente começou aqui no César no final dos anos 90, se não me engano, com redes neurais para avaliação de crédito. Numa startup que virou a Neurotech, né? E depois foi vendida agora mais recentemente para a B3, como uma empresa de dados. Eu imagino a dificuldade deles de explicar redes neurais naquela época, no final dos anos 90. Se eu vou perguntar para Germano, era bom de trazer Germano para uma conversa. Germano foi meu colega de graduação, ele é um dos fundadores da Neurotech. Explicar a rede neural para um banco para avaliação de crédito naquela época, certo? Deve ter sido uma dificuldade semelhante. O outro ponto é essa questão da formação de gente, certo? Eu ia tocar exatamente nesse assunto. Foi os 2 pontos que a Ana falou que eu fico assim me lembrando. Eu tenho conversado com o Érico aqui, certo? Eu já não sou prático de tecnologia, não faço nada há uns 30 anos, né, que eu virei gerente, mas Érico fica me dando as ideias, né? A programação, ainda que tenha lá, você pode usar Python, que já facilita, tem uma série de conceitos que você tem que aprender, que não é natural para o nosso desenvolvedor médio hoje, certo, Érico? Exatamente. É justamente esses conceitos que a Ana levantou aí. É o pensamento computacional quântico, né? Pronto. A gente não tem isso, certo? E um esforço que a gente está fazendo e buscando apoio do governo para isso, a gente tem um projeto com alguns institutos, algumas universidades, é começar a fazer um movimento no Brasil de formar gente que pense de uma forma quântica, que experimente os algoritmos quânticos, de forma que quando houver uma demanda do mercado, a gente tenha pessoas minimamente preparadas, certo? Isso é uma coisa, eu acho que fundamental dentro desse ecossistema que a gente está vendo. Eu acho que ainda vou mais além. Eu acho que é importante não só essa formação técnica, a gente vai ter essa falta de mão de obra daqui a alguns anos, mas também formações em diferentes níveis, porque não é interessante para um executivo ele aprofundar tanto nessa parte técnica, construção de algoritmos, essa parte mais de programação, mas, no entanto, ele precisa daquele conhecimento básico para ele entender e observar isso em um problema que vai ser apresentado por outra empresa e ele pode observar aquilo, a quântica, como uma possível solução. Eu acho que a questão da educação executiva, já te cortando, certo? Mas aproveitando para não perder o gancho, é o que a Ana falou. Um executivo quer entender o que é, porque você não vai botar dinheiro numa coisa que você não sabe o que é, certo? Então, você quer saber o que é. Quer saber quais os benefícios daquilo, como é que aquilo ajuda o seu negócio, como é que aquilo tem um ROI, certo? Essa é a preocupação, certo? Quando eu começo a conversar com o Érico aqui, ele começa a me contar as possibilidades, eu fico pensando, como é que a gente tem um ROI, como é que a gente melhora o resultado das empresas, ou diminuindo o custo, certo? Ou aumentando receita. É um dos 2 lados. Eu acho que um executivo precisa saber de qualquer tecnologia, ainda mais no dia de hoje, certo? Porque hoje diversos negócios estão sendo tomados por tecnologia. Vejo casos de IA generativa, certo? Que negócio não está sendo afetado por IA generativa? Se o executivo não entende minimamente quais são os conceitos e como é que isso muda a última linha do balanço, ele não toma a melhor decisão. Então, ele não bota aquela uma pessoa que a Ana falou minimamente para explorar a tecnologia. Quando o negócio chegar no mercado, ele vai levar 6 meses. Inclusive, nós temos essa preocupação, né? Você falou da formação técnica no Brasil. Hoje, a César School, ela está com uma formação executiva em computação quântica, ou seja, é um curso de computação quântica voltado para negócios. E nesse curso, o entendimento que a gente teve é exatamente isso. O que é que a gente vai trazer para aquele executivo que ele precisa entender de mais básico, como é que ele consegue observar um problema que pode ser utilizado junto à computação quântica. E temos nomes, né? Temos aqui o nome do professor Érico, que também faz parte lá do curso, professora Pamela, professor Rogério Ruivo, professora Samurai Brito e Rafael Chaves, da UFRN, que são pessoas que são referências na parte de pesquisa em computação quântica e também na parte de aplicação desses conceitos. Então, acho que é uma boa alternativa para quem tiver interesse. Só abrir lá o site da César School, cesar.school, e procurar na parte de formação executiva o curso de computação quântica para negócios. No mais, acho que chegamos ao fim aqui da nossa conversa, né? Já? Já, acho que passou. Bom, tava
Se me derem mais tempo, a gente passa a tarde todinha aqui conversando de computação quântica. Quer escutar um pouco mais de Ana? Eu tava tentando conversar mais com a Ana até que ela desse, toma essa chave aí para acessar os computadores da IBM. A gente nem começou, nem chegou lá. Ana diz para ele, arruma um problema que ganhe muito dinheiro que a gente topa. Mais uma vez eu quero agradecer a toda a mesa, agradecer a presença de vocês aqui nesse podcast, nessa live. E Ana, Érico, Beto, sempre que possível a gente vai conversar um pouco sobre computação quântica e suas aplicações. Fico à disposição aí, muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi ótimo falar com vocês aí, contar um pouquinho daqui. Por favor, professor. Primeiro os professores. Então eu vou primeiro. Ana, prazer em conhecê-la, certo? Obrigado pelo exemplo. Se tiver mais exemplos para compartilhar, conte pra gente, certo? E a gente está à disposição aqui no SESA, em Recife, em São Paulo. Precisando, a gente está às ordens. E obrigado aí pelo convite, amigo professor. Importantíssimo, né? Eu vou chamar ele só de gerente Beto. Diretor Beto. Já tinha botado para gerente, tá vendo? Ana, também, muito prazer em te conhecer. Espero que a gente possa estreitar mais esses laços, essas conversas com a IBM. Vamos sim. Agora que a gente já fez o primeiro contato, né? O primeiro passo já foi dado. Claro. E quando vierem a São Paulo, avisem. Venham nos visitar aqui. Aí pronto, aí... A gente vai, leva o bolo de rolo e você dá o café, certo? A gente leva o bolo de rolo para tomar fechado, com café. Hein? Fechado. Porque se eu for para Recife, a minha filha vai querer, na verdade, ir para Porto de Galinhas, né? Então, aí... Venha, visita o César, depois vai no final de semana para Porto. Combinado. Vamos ajeitar essa visita. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Pessoal, obrigada. Tchau. Tchau.